Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político e o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pedro, bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando que tipo de serviço a sua secretaria presta ao Estado. Essa lá é uma boa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas me veem e eu sei que criam também muita expectativa, mas eu tenho uma área para desenvolver no Estado que é agricultura, pecuária e abastecimento. Dentro dessa secretaria estão vinculadas a ela a Emater, que é uma empresa de extensão rural e de assistência técnica, a EPAMIG, que é uma empresa de pesquisa, e o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o IMA, que cuida da sanidade do nosso rebanho e defesa animal e vegetal. Então, é com esse sistema que a gente procura, através de políticas públicas, avançar o setor. A gente fica muito feliz de chegar assim em 2017, foi apresentado lá no gabinete do governador todas as áreas do governo, não é a secretaria, mas áreas do Estado, e a área mais bem avaliada é a agricultura. Não é à toa que a agricultura foi o setor que mais cresceu nesse ano de 2017, cresceu muito acima do que indústria, do que serviço, demonstrando aí a força do agronegócio no estado de Minas Gerais. A gente falava ainda há pouco, parece que a sua secretaria tem um projeto para o agronegócio. Que tipo de projeto é esse? Olha, é importante a gente entender que o agronegócio hoje, ele é muito mais do que um setor importante. Ele se tornou um setor estratégico para o Estado. Inclusive, se o Estado hoje está funcionando, com toda a crise, o agronegócio ele é responsável por isso. Por exemplo, o saldo da balança comercial, 45% da diferença entre que exporta e que importa, o agronegócio que contribuiu. Movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano. E tem mais de 3 milhões de pessoas empregadas ou recebendo renda através dessa atividade, muito importante. E vem crescendo em várias culturas, né? Quer dizer, a produção de grãos em Minas Gerais, por exemplo, Salatiel, ela cresceu nesse ano 20%. Nesse ano de crise, cresceu 20%. Isso significa que nós batemos o recorde dos últimos 10 anos de produção de grãos. E somos o maior produtor de café, o maior produtor de leite, o segundo maior produtor de feijão, o maior produtor de alho, o segundo de cebola, o primeiro de morango. Então, Minas Gerais tem nós temos o segundo maior rebanho do país e produzimos 9 bilhões de litros de leite. Então, assim, é uma potência muito grande que a gente precisa estar atento e vendo o que o governo, se não puder ajudar também não atrapalhar. Esse é o meu lema, viu, Sala? Pedro, a gente percebe o seguinte, a sua família, o seu pai, você, sempre tiveram foco na educação. E hoje você é secretário de Agricultura. Como é que é esse negócio? E hoje a gente vê que você tem uma grande desenvoltura nessa área. Como é que se adaptou a isso? É engraçado também. Eu confesso que quando me chamaram, me deu um frio na barriga, e eu falei assim, gente, agricultura, é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu fui ficando mais tranquilo à medida que eu fui estudando também as coisas. E eu acho assim, a gente que nasce na educação, a educação nunca sai da gente. E a educação, ela tem lugar em qualquer segmento. Na agricultura não é diferente. Então eu procurei fazer do meu conhecimento na educação também levar para a agricultura, né? Tanto na questão de capacitação, quanto na questão de projetos. E procurei também estudar muito, ouvir muito nessa aula. Eu acho que a gente aprende muito, não só com documentos, né, com artigos, mas também com o homem do campo. E eu gosto de ouvir, gosto de aprender. E a gente, quando não é do segmento, assim, a gente também está mais aberto para aprender. Então, de forma que eu ainda sou um aprendente nesse setor, mas tento também, sei muito bem o que é que precisa avançar, já tenho um diagnóstico muito claro do Estado, daquilo que precisa ser feito. Você falou ainda há pouco da crise. Como que está o Estado? Como que o governador recebeu esse Estado e como é que está sendo enfrentada essa crise? Sala, essa é uma boa pergunta, porque eu acho assim, o Estado tem 600 mil servidores
e eles também ficam preocupados com a situação do Estado. Eu acho que é importante a gente entender primeiro que o Estado, o governador já recebeu esse Estado com muitas dificuldades. Eu participo, né, tenho o privilégio de participar entre 5 secretários que reúnem com o governador toda semana para discutir o assunto do governo. E eu comecei a perceber o seguinte, que 85% do orçamento do Estado ele é comprometido na folha de pagamento. E o governo anterior já deixou vários aumentos engatilhados. Então, além de ter um orçamento deficitário, eles costumam dizer que é uma bomba relógio, que já deixou aumentos, por exemplo, segurança pública, engatilhado, e que o governador resolveu honrar também, porque era um compromisso de campanha, assim como da educação. Só que, na verdade, quando o governo assumiu, ele também tinha um governo federal do seu lado, né? E que era do mesmo partido e que tinha um alinhamento. E esse governo sofreu um golpe, saiu, né, do governo federal, e hoje a gente tem um governo federal que a todo momento, além de não ajudar Minas Gerais, a todo momento atenta contra o Estado, como por exemplo foi a usina São Simão da CEMIG, como por exemplo estão querendo privatizar o SEASA, querem e estimulam os estados a entregar toda a sua estrutura para poder receber recursos. Então, o nosso governo resolveu tomar uma atitude que eu considero assim mais humana, não ter esse receituário que eles chamam de antipovo, né? Quer dizer, de fazer demissão em massa dos servidores, de entregar a CEMIG, de entregar a Copasa, isso também não é dentro dos planos. Agora, isso também tem um custo, que é enfrentar essa crise nesse momento, com várias categorias, com vários aumentos, e ter que honrar o pagamento. A arrecadação do Estado, ela consegue se manter, o Estado fez um refis também para poder antecipar a receita, está sendo feito um esforço muito grande. Agora, é um ano difícil, não é só Minas Gerais, você vê Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estados grandes e que estão na mesma dificuldade, mas eu acredito que Minas Gerais está saindo bem, com muito equilíbrio, com muito trabalho, os poderes têm uma independência, mas uma harmonia, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Poder Judiciário, quer dizer, você não vê nenhuma guerra no Estado que prejudica ainda mais na crise, esse acho que é um dado positivo. Uma coisa que eu achei muito interessante, Pedro, foi o Fórum Regional de Governo. Parece que é uma aproximação do Estado com os municípios. Eu gostaria que você falasse sobre esse fórum que aconteceu em outras regiões do Estado. Eu acho que é muito importante, Salatiel, quando a gente trabalha com gestão pública, da gente não perder o foco. O foco são as pessoas. É melhorar a vida delas, é para isso que a gente trabalha. E se qualquer ação sua não melhora a vida das pessoas, aquilo é um desperdício. O Fórum Regional, eu acho que é uma atitude corajosa nesse momento de crise, mas estritamente necessária, que é aproximar o governo das pessoas. Sei lá, eu sou de Caratinga e eu lembro pouquíssimas vezes do governador de Minas passar por Caratinga. E quando passava tão rápido, no máximo tomava um cafezinho, tirava uma foto e ia embora. Quer dizer, agora você vir com toda a estrutura de governo para um fórum regional, para poder discutir políticas públicas, para poder ouvir a população, e eu não me recordo. E acho que é um governo que prima pela participação popular e acho que esse é o caminho, não tem outro caminho. Quer dizer, a gente não pode esquecer de que a gente governa para as pessoas, que o Estado é muito grande, é um Estado desigual, infelizmente. A gente tem regiões muito desenvolvidas e regiões com muitas dificuldades. E se a gente não andar pelo Estado, se ficar lá naquele castelo lá da cidade administrativa, você começa a descolar da realidade, porque você começa a achar que é tudo igual e que você vai tomar as decisões iguais para todo lugar, e não é assim. E é preciso ter esse deslocamento e vivência da realidade. Você falou da cidade administrativa. Você acha que foi um acerto construir uma cidade administrativa num momento que o país estava começando com uma crise? Quando a gente sai do aeroporto e olha, a gente acha muito bonito. É um prédio muito bonito, pouco eficiente, mas muito bonito. Eu só fico me perguntando, Salá,
se com 2 bilhões e meio de reais, se não teriam outras prioridades no Estado do que construir um palácio daquele. Quer dizer, será que a gente não tem prioridade na saúde, na educação? Eu acho que chega a ser até imoral você ter um espaço daquele tão grandioso, com um heliporto enorme, umas salas enormes, e escolas caindo aos pedaços na zona rural, estradas esburacadas. Então, particularmente, essa é uma visão minha. Apesar de eu concordar com a racionalização do serviço público, quer dizer, juntar tudo no mesmo lugar, é uma atitude louvável, sim. A gente não pode só criticar. Mas o dinheiro que se gastou e agora se comprova desvios, inclusive, de corrupção com aquela obra, eu acho que existiam outras prioridades. Governar, já dizia muitos estadistas, é eleger prioridades, né? E parece que aquela não era uma prioridade do momento. Mas, Pedro, como é que é o governador, a pessoa do governador, que você hoje está mais próximo? É uma pessoa que realmente tem um foco nas pessoas? Como é que é essa personalidade? Eu, assim, estou fazendo desse momento um momento assim, de dar a minha contribuição para o Estado, Sala, mas também de aprendizado. Aprendo muito na agricultura, com o produtor rural, e aprendo muito com os gestores com quem eu convivo. E o governador, ele é uma pessoa assim, que me ensina muito. Ele tem um jeito, apesar de todo mundo ter essa imagem que é do PT, radical, ele é um sujeito muito equilibrado. Entra numa reunião sempre escutando primeiro, todos os lados, pacientemente. Às vezes eu acho que eu não teria a paciência dele de escutar. E quando ele fala, você pode ter certeza que ele vai no ponto cirúrgico e toma uma posição sempre muito sensata. Ele não é de decidir com paixões, ele decide sempre pensando muito bem, analisando a situação, ouvindo diversos lados, mas sendo firme. Firme quando necessário. Eu acho, assim, sobre a pessoa do governador, o que eu posso dizer é que eu acredito que ele é um grande quadro hoje da política nacional. É uma pessoa muito preparada. É lógico que uma questão é a pessoa dele, outra questão é o governo, frente a essas dificuldades. Às vezes a gente não consegue atender as expectativas das pessoas, mas eu acredito que ele representa bem Minas Gerais. E com relação a... Qual o relacionamento dele com a Assembleia? É um relacionamento harmônico? Como é que... Eu acho que ele teve a sorte de ter o Adalclever presidente da Assembleia. O Adalclever é outra pessoa que eu aprendo muito. Ele é uma pessoa muito generosa. Eu falo isso porque, assim, entrando na secretaria, sou a indicação dele, eu liguei, Adalclever, tem indicação de pessoas para trabalhar comigo? Ele falou, Pedro, indica pessoas que você sabe que vão dar resultado. Eu não tenho nenhuma indicação, pode fazer aí o que você achar melhor. Nunca me pediu nada, nunca fez tráfico de influência ali, muito pelo contrário. Sempre discutindo uma política de alto nível. E com o governo de Minas, eu nunca vi assim, uma pessoa tão solidária. Nunca fazendo barganha, ou seja, vou aprovar isso, você me dá aquilo, mas construindo um projeto, né? E sendo independente também. Critica quando tem que criticar, mas é muito solidário ao governo sem ser subserviente. Quer dizer, consegue manter a identidade da Assembleia Legislativa para todos os deputados, não é só de um segmento, ele não trabalha só com um segmento, tanto é que foi eleito por unanimidade. Então, eu acho que essa felicidade o Estado sai ganhando, sabe, Sala? Porque o que eu vejo também é que às vezes tem brigas, disputas políticas que só acabam prejudicando a vida do cidadão. E é isso que eu acho que a gente tem que ficar atento. Pedro, o Estado, através de você, do Adalclever, a gente tem recebido benefício aqui em Caratinga. Essa semana mesmo foi acreditado aí um valor na conta do hospital, mas a pergunta que todo caratinguense quer ouvir, o que Caratinga pode esperar do governo e do secretário Pedro para 2018? De mim pode esperar toda a dedicação. Eu faço isso, Salah. As pessoas perguntam se eu vou ser candidato, estou fazendo... Eu acho assim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu sou um caratinguense e estou numa Secretaria de Estado. É meu dever ajudar a região. Tanto é que a gente entregou aqui mais de 20 kits de patrulha mecanizadas, que são tratores, vários municípios pedindo e a região foi muito beneficiada.
A gente entregou 14 kits de inseminação para melhorar a genética do gado, nunca entregaram kit de inseminação, 3 salas de provas de café, vários kits de feira para todos os municípios aqui da nossa região. Conseguimos um recurso da Codemig agora para poder reformar o mercado municipal. Estamos tentando trazer ainda a unidade de Epamig, enfim. As coisas não são fáceis, é muito difícil fazer, principalmente nesse momento. Mas o que tiver a meu alcance, dentro da minha capacidade, o que eu puder fazer, eu vou fazer para a região. Tenho uma boa relação com o prefeito aqui, porque a gente sempre conversa sobre Caratinga, então eu acho que a gente precisa também ter essa visão. Eu não acredito na visão de, não é do mesmo partido, não é do mesmo coisa, então vai prejudicar. Eu não acredito na política que prejudica qualquer pessoa. E a gente está procurando fazer desse nosso espaço no governo do estado melhorias para Caratinga. Eu acho que o Fórum Novo é um resultado disso, o bombeiro militar, o bombeiro aqui é um resultado disso, a companhia militar, o batalhão instalado em Caratinga é um resultado disso, e outros, e tudo que puder vir, virá. Eu tenho certeza disso. Tenho muito carinho, sabe, do pessoal de Caratinga, todo mundo sempre está comigo, me incentivando, e eu faço isso para retribuir o que a cidade representa para mim. Eu tenho um grande carinho com Caratinga, a cidade que eu nasci, e a cidade do meu pai, a cidade da minha mãe. Então, acho que é a minha obrigação. Pedro, a gente, de vez em quando, a gente vê nos jornais uma questão que tem causado grandes problemas para o Estado, para alguns estados, principalmente para o Estado de Minas Gerais, que é a Lei Candir. Como é que está sendo resolvida essa situação? Que essa lei tirou dinheiro do Estado. É verdade. Né? Naquele momento do Plano Real, só para as pessoas entenderem, o governo resolveu tirar o ICMS das exportações. E Minas Gerais é um grande exportador de café, de minério. Então, todo o imposto que o Estado recebia com essas exportações, por uma lei federal, isso cessou. E a gente tem buscado uma compensação disso. Quer dizer, já que a gente deixou de receber tanto tempo, qual que é a compensação que o governo federal pode nos dar, principalmente nesse momento de crise? Então, é uma batalha grande e a gente já recebeu sinalizações positivas de compensação sobre a Lei Candir. Então, eu acredito que é uma luta que vale a pena, porque é uma luta de todos os mineiros. Se a gente está brigando por recursos que Minas Gerais perdeu, com mais recursos, são mais benefícios para o Estado inteiro. Ô Pedro, eu gostaria de agora abrir um espaço para que você fizesse as suas considerações finais e falasse aí para o povo de Caratinga qual a sua satisfação de estar hoje numa secretaria que é um dos pilares da economia do país e do Estado. Primeiro, Salah, agradecer o espaço aqui, assim, a gente é de casa, mas quero falar que você está indo bem como apresentador. Olha, eu vejo esse lugar meu no Estado assim, com muita humildade, procurando sempre fazer uma autocrítica, vendo o que a gente pode melhorar, fazendo as coisas de forma correta e com visão estratégica. Então, eu acredito que outros virão depois de mim, muitos vieram antes, então eu estou dando uma pequena contribuição e eu sempre penso o que essa minha contribuição pode fazer bem ao Estado para frente também, independente de governo, independente de partido, a gente tem que ter uma visão mais estadista, porque todos nós vivemos nesse Estado, então tudo que eu faço é pensando também de qual que é aquela contribuição que vai ficar para o Estado, e é nesse sentido que a gente tem revisto políticas públicas, implementado outras, destravando processo, diminuindo burocracia e definindo prioridade. Então eu queria agradecer esse espaço, agradecer o carinho de todos os caratinguenses comigo, levo com muito carinho essa força, esse incentivo de todos e estou procurando aí honrar o nome da nossa cidade. Eu agradeço a você, Pedro, pelas suas palavras que foram muito esclarecedoras e a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.